Fala aí, beleza? Gabriel Porto por aqui. No vídeo de hoje vamos para a atualização da carteira pública, 1 milhão em FIIs. Estamos no mês 32 dessa carteira, uma carteira totalmente pública que eu comecei lá em janeiro de 2020 com o intuito, com a meta de atingir um patrimônio de 1 milhão de reais em fundos imobiliários. Vou mostrar para vocês aqui como estão os meus resultados, quanto de dividendo eu já recebi até então dentro dessa carteira, tudo que aconteceu nesses 32 meses investindo de forma pública e aberta aqui para vocês poderem acompanhar, beleza? Antes da gente começar, vamos fazer uma atualização do que rolou no último mês, né? No mês de setembro de 2022, para que vocês entendam a partir dessa atualização os resultados da carteira, né? Então, no mês de setembro, a gente teve aí uma deflação, né? Ou seja, uma inflação negativa no nosso país. E como isso afeta aí os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários, principalmente os fundos de papel, né? Aqueles que são atrelados lá à inflação, ao IPCA ou ao IGPM, que também teve uma queda, né? IGPM volta a registrar deflação em setembro, IPCA também mostra deflação em setembro. Então, esses fundos de papel tiveram uma queda aí nos seus dividendos por conta disso. Então, você que tem cotas aí de fundos imobiliários de papel que são atrelados a IPCA, IGPM, com certeza percebeu que os seus dividendos caíram por conta disso. Mas é por isso que você vai deixar de investir nesses fundos de papel? Muito pelo contrário, né? Essa deflação que a gente tá vivendo, né, nesses últimos 2-3 meses, é uma deflação que com certeza é passageira, né? Então é aproveitar mais uma vez o preço baixo aí desses fundos imobiliários de papel para você conseguir ter um preço médio bem interessante e na hora que o mercado começar a subir, você não precisar nem se preocupar com isso, né? Mas é importante a gente entender que a inflação no nosso país vem em queda e isso impacta diretamente os resultados aí dos fundos imobiliários, certo? Outra informação super importante é que o Banco Central passa de 1,7 para 2,7 a projeção de alta do PIB nesse ano de 2022. Para o ano que vem, eles diminuíram um pouco aí a projeção, mas ainda é uma projeção positiva de 1% aí de crescimento do PIB. Porém, o que acontece? Esse crescimento do PIB aqui já de fato mostra que a economia brasileira já está bem aquecida, né? A gente vê que a taxa de desemprego no nosso país está caindo, né? A projeção para a Selic do ano que vem é uma queda também, né? Então a gente começa a perceber que o mercado de fundos imobiliários já mostra de fato uma recuperação. A gente percebe que lajes corporativas, galpões logísticos, imóveis de varejo cada vez mais estão sendo ocupados, diminuindo a vacância desses espaços, aumentando os dividendos e esses fundos imobiliários de tijolo, eles começaram e estão cada vez mais caros, né? Cada vez mais valorizados. Por exemplo, quero mostrar aqui para vocês o que aconteceu com o HGRU nesse mês de setembro. O HGRU, fundo de varejo, durante o mês de setembro fez a venda de 5 imóveis aí que ele possui em carteira, todos alugados para casas pernambucanas. Por que o HGRU fez isso? A gente pode até ver aqui quais são os imóveis. Então, por exemplo, a gente teve aqui um imóvel na cidade de Lapa, no estado do Paraná, outro foi em Ourinho, São Paulo, outro foi aqui em Rio Branco, também no Paraná, Votuporanga, São Paulo e o último em Mogi das Cruzes, São Paulo. Qual é a grande questão? A venda desses imóveis representou para o fundo imobiliário um ganho percentual, né? Então, em todos esses informes aqui, eu não vou passar de um por um, porque nem é necessário, mas se você quiser olhar os fatos relevantes do HGRU desse mês aí, você vai perceber que o preço de venda dos imóveis foi acima do valor investido e acima do valor patrimonial também dos imóveis. Então, dessa forma, pessoal, não existe o porquê você precificar fundo imobiliário de tijolo pelo valor patrimonial, porque nem a compra nem a venda de fundo de imóvel é feita em cima do valor patrimonial, tá? Na vida real as coisas funcionam de outra forma. Então a gente pode perceber, por exemplo, nesse imóvel, o preço de venda do imóvel foi 41% acima do valor investido e 37% acima do valor do laudo do imóvel em 2021. Isso aconteceu também aqui
com os outros imóveis também. Por exemplo, esse de Votuporanga, o preço de venda foi 34% acima do valor investido e 31% acima do valor de laudo do imóvel, do valor patrimonial. E isso veio acontecendo aqui com os outros imóveis aqui também, sempre sendo vendidos acima aí do que foi pago. Então, a HGRU, na minha visão, tá dando aula aí de gestão ativa, né? Conseguindo comprar bons imóveis. Muita gente criticou quando ele comprou mais de 60 imóveis de uma única locatária, achando que ele estava muito específico em uma única locatária, né? Que era, no caso, as casas pernambucanas, e isso aumentaria o risco do fundo, mas eles compraram esses imóveis em 2020 e desde então vem fazendo vendas pontuais, né, desses imóveis com um bom lucro, o que vai gerar um ótimo resultado aí para os cotistas, tá? Então, isso aconteceu durante o mês aí em HGRU. Outro fato relevante foi esse aqui, agora envolvendo fundos imobiliários de shopping, né? VISC, XPML e MOL 11 compraram o shopping da BR Malls em Campinas, o Campinas Shopping, por 411 milhões de reais, um dos principais shoppings ali do Oeste Paulista, tá? Com mais de 150 lojas, um dos grandes shoppings ali da região, tá? E os três fundos imobiliários em conjunto, lógico que cada um com uma parcela diferente aí. O VISC foi o que ficou com uma maior proporção, que foi com 55%. XPML comprou 25%, enquanto o MOL comprou 20% aí do imóvel, né? Então eles compraram todo o imóvel, e isso aqui também nos mostra, né, que o mercado de shopping volta a se reaquecer. Fundos como XPML e VISC já estão aí em fase de subscrição de cotas, emitindo cotas para o mercado para fazer movimentos como esse, né? Mais especificamente falando de XPML, que além de comprar esse imóvel, está fazendo reforma em outros imóveis do portfólio, tá? Então o mercado de tijolo está muito aquecido, seja em varejo, seja em shopping center, tá? Aqui, daqui para frente a gente vai ver muita movimentação em shopping center e também em galpão logístico, né? Durante esse mês também vários fundos imobiliários aí de galpão conseguiram comprar imóveis, diminuíram a vacância, né? A HGLG comprou imóvel, BTLG incorporou novos imóveis aí à sua carteira, XPLG diminuiu a vacância, GGRC também conseguiu diminuir a vacância. Então, fundos de tijolo, por todo esse momento da economia que a gente está vendo, né? A economia de fato se aquecendo, né? Estão conseguindo trazer mais resultados, e é o que eu indico para vocês ficarem bem de olho, porque os preços que a gente está vendo hoje ainda estão muito baratos pelo que pode acontecer nos próximos meses, né? Minha estimativa é que fundo de tijolo daqui para frente comece cada vez mais a se valorizar, beleza? Então passamos aqui pelo que aconteceu aí no mês de setembro na economia, nas finanças, no mercado de fundos imobiliários, e vamos agora para a carteira de investimentos, como é que ela tá nesse mês, beleza? Então, o investimento total dessa carteira até então foi de R$ 472,54, o valor atual de R$ 417.382,26, e a carteira ela ainda está trabalhando um pouco no negativo, né? Não chega nem a 1% negativo, aqui na casa de menos R$1.000, né? Que é uma queda ainda muito relevante. Então, basicamente, a carteira ali está em patrimônio, né? Está no 0 a 0, basicamente está no 0 a 0, com uma carteira de mais de 400 mil, só está menos 1.000 negativo, está basicamente ali no 0 a 0 em patrimônio, o que já é bem interessante, porque em meses atrás essa carteira estava bem negativa, era uma carteira que estava em menos 6, menos 7, menos 8, já chegou a menos 10% em patrimônio, tá? Porque o nosso grande foco em uma carteira de fundos imobiliários de fato é o dividendo, né? Então a gente gosta logicamente de ver a carteira positiva, mas sinal de carteira positiva é porque o mercado já está ficando caro, e para quem ainda está na fase do acúmulo como eu, né, que não cheguei nem na metade ainda aqui da meta, né, ainda estou um pouco abaixo da metade aí da meta de 1 milhão, então, e estou muito na fase de acúmulo, o mercado disparar aqui agora para mim não ia ser tão interessante assim.
tá? Então, eu vejo minha carteira mais ou menos no 0 a 0, ainda tá muito bom de compra, eu tenho, de fato, oportunidades em vários fundos imobiliários ainda. Logicamente, se essa carteira já tivesse aqui na casa de 700 a 800 mil reais de patrimônio e o mercado de fundos imobiliários disparasse, basicamente eu acho que eu conseguiria chegar ao patrimônio de R$1 milhão só por conta disso, tá? Mas, como eu ainda não tô lá, para mim tá em uma fase ainda muito boa de compra, beleza? A carteira 100% em fundos imobiliários, esses são os segmentos aqui de fundos imobiliários que eu tenho na carteira, né? O maior de todos são logística, primeiro aqui com 33%, depois recebíveis imobiliários, que são os fundos imobiliários de papel, com 29%, aí eu tenho shopping varejo com 16%, híbrido com 12%, educacional com 5%, lajes comerciais com 4% e agronegócios com 2%. Aqui são os segmentos dessa minha carteira. Percebam que é uma carteira aqui de perfil moderado, né? Em que fica aqui de 60% a 70% em tijolo e o restante em papel e também fica em desenvolvimento, que está aqui composto por híbrido, tá? A carteira nesse mês eu não fiz nenhuma modificação, então mantive ainda os 20 ativos que eu venho mantendo aí já há vários e vários meses, tá? Dentro dessa carteira. O HGLG continua sendo a minha maior posição, com 10%, seguido do IRDM, Fundo Imobiliário de Papel, né? Que eu participei aí da última subscrição que ele teve, certo? E essa aqui é a disposição da carteira por porcentagens, tá? Se a gente for dar uma olhada aqui na carteira como um todo, a gente vai perceber quais são os fundos imobiliários que eu estou no patrimônio positivo e quais eu estou no negativo. A gente vai perceber de forma muito direta aqui que os fundos imobiliários positivos são basicamente fundos de tijolo, né, que subiram bastante seu preço aí nos últimos meses. Então, HGLG aqui, ó, positivo, depois FIB, XPLG, fundos de galpão, RBED, educacional, descendo aqui HGRU, varejo, HGBS, shopping, HSML, shopping, HGRE, lajes, TGA, que é o fundo de desenvolvimento, que também está dentro da parte de tijolo, né, que está voltado a imóvel, né, KNRI, fundo aí híbrido, XPML, shopping, TRXF, varejo e por fim RZTR Agro. E os negativos, de fato, são os fundos imobiliários de papel. Como eu falei no início do vídeo, a gente está em um momento de deflação, né? Então, meus fundos imobiliários de papel, que há meses atrás estavam trazendo um alto dividendo e também o preço deles estavam super esticados, por conta da deflação que a gente está vivendo nos últimos meses, o dividendo também caiu. Muita gente vendeu, né? Porque estava ali somente pelo dividendo e esqueceu de fato de observar o fundo imobiliário do jeito que deveria ser, né? Ali pela gestão, pelo que o fundo imobiliário de fato representa em qualidade, só pensou em dividendo. Então, eu venho aproveitando também para comprar muito fundo imobiliário de papel, tá? Então, nesse último mês, basicamente, minhas compras foram focadas em fundos imobiliários de papel, aproveitando ali que eles estão abaixo do seu valor patrimonial. Então, para fundo de papel, eu utilizo essa questão do PVP de forma muito forte mesmo, tá? Então, minhas principais compras foram em fundos de papel. Logicamente, comprei uma coisa ou outra ali de tijolo, tá? Então, por exemplo, XPLG, que eu tô aqui, agora eu entrei com que eu tô positivo nele, mas ao decorrer do mês ainda estava negativo, comprei bastante. HGRE também começou a ficar positivo por agora, também foi outro fundo que eu comprei. E comprei basicamente fundo de papel. Então, VRTA, que eu estou aqui no negativo, RSR, GGRC, que é um fundo aqui de galpão, mas ainda estou um pouquinho negativo, também vim comprando esse mês. BRCO, outro fundo de galpão também, ainda estou um pouco negativo, comprei esse mês. E por fim, os de papel aqui, DEVA, HCTR e RDM também, que eu aproveitei para comprá-las, tá? Então, essa aqui é a disposição da carteira. Renda estimada para essa carteira. Então, essa carteira aqui tá na casa aqui de mais ou menos 0,8% aqui de retorno em dividendo, né? Essa carteira já chegou a 1% de dividendo em alguns meses, mas foi em fase em que a inflação estava super descontrolada e os fundos de papel estavam entregando muito dividendo. Em momentos de deflação, uma carteira de perfil moderado, né, é para estar entregando basicamente isso que a gente está vendo aqui na casa de 0,8, ou seja, a renda estimada já para o mês aí de outubro é na casa aqui de R$ 3.393, né, na casa aqui de R$ 3.400 de dividendo.
Esse mês eu recebi aqui, ó, no mês de setembro eu recebi R$ 3.315, né? Ficou abaixo aqui dos últimos 3 meses, tá? Então, foi o menor dividendo aqui desde o mês de maio de 2022. Por quê? A gente viveu aqui entre junho, julho e agosto alguns momentos super específicos. Basicamente, junho a gente estava em um momento ainda de uma inflação muito alta, então minha carteira aqui rendeu R$ 3.400. Em julho, a gente teve o fechamento do semestre, né? Então, dividendos super não recorrentes. Por exemplo, a HGLG entregou em julho R$ 3,30, HGRU mais de R$1, entre outros fundos imobiliários entregaram dividendos super altos por conta de ser fechamento de semestre. Os fundos têm por prática distribuir o que está ali em caixa, né? Então, foi um dividendo aqui super não recorrente aqui. E no mês de agosto, a gente vem vivendo aí uma deflação que vai impactando aí os fundos de papel, né? Então, já diminuiu para 3.370 e nesse mês de setembro aí 3.315, tá? Agora, para o mês de outubro, eu devo ficar aí na casa de R$ 3.400, já devo passar aqui o mês de agosto, né? E talvez o mês de junho também. Então eu volte ali para o patamar. Até o fim do ano eu quero voltar para esse patamar aqui de 4.000, que aqui foi não recorrente, mas eu quero manter isso com recorrência, tá? Ali R$4.000 em dividendo, que já me ajuda a fazer um ótimo aporte, né? Só minha carteira me rendendo aqui mais de R$3.000 por mês de dividendo já me ajuda demais a fazer um aporte muito bom nessa carteira. Então é uma carteira que ela vai se retroalimentando, né? Ou seja, apesar dos aportes que eu vou lá, transfiro o dinheiro e compro, também o dividendo me ajuda demais a aumentar cada vez mais os aportes, o patrimônio e comprar novos ativos aqui para dentro dessa carteira de fundos imobiliários, beleza? Então, esse foi nosso vídeo aqui de hoje da atualização da carteira para esse mês, 32 meses investindo de forma pública e aberta, mostrando aqui para vocês os resultados. A ideia é que para esse ano eu fique próximo, pelo menos ali, de um patrimônio na casa até o 31 de dezembro, na casa de R$500.000, voltando para esse patamar aí de mais ou menos R$4.000 de renda dentro dessa carteira pública. Continuem acompanhando aqui no canal, lá no Instagram também, se você não me segue, @GabrielPortoFis, acompanhem por lá também, que eu mostro sempre como é que está o desempenho dessa carteira. Vamos ver até o 31 de dezembro se eu consigo chegar nessa meta aí de um patrimônio de R$500.000 dentro dessa carteira pública. Beleza? Então até o nosso próximo vídeo, tamo junto e até logo.